Você, telespectador, preste muita atenção nessa história real de superação, coragem e legado familiar. Essa é a história de um jovem que parte para a Austrália em busca de uma nova vida. Sem conhecer o idioma, enfrenta os desafios da adaptação. Trabalha duro, aprende, cresce. Em pouco tempo, está empregado em uma multinacional do setor educacional com plano de carreira e a mulher da sua vida ao lado. Tudo parecia perfeito. Mas nesse momento de ascensão, ele recebe um pedido que mudaria tudo. Seu pai precisava de ajuda. Um pedido direto, simples e impossível de ignorar. Essa é a história de Felipe Modesto e antes dele a história de Carlos Modesto, seu pai, um homem que saiu do interior do Paraná com sua família e com muito suor começou a trabalhar como ajudante nas feiras livres até montar sua pequena empresa, comprando produtos de hortas conhecidas e vendendo de porta em porta, de comércio em comércio. Felipe atendeu o chamado, voltou ao Brasil e, junto a seu pai, transformaram o que era um sonho em uma potência no setor de distribuição do país. Com afeto, com embates, com visão. Essa é uma história que fala de família, de sacrifício, de sucesso. Essa é uma história que prova que legado se constrói com trabalho e amor. Bem-vindo ao programa Cases e Negócios. No programa Cases e Negócios. E estamos de volta com uma história que é praticamente um roteiro de cinema, só que real, brasileira e inspiradora. O nosso convidado de hoje abriu mão da estabilidade no exterior para atender a um chamado maior, o legado da própria família. Ao lado de seu pai, eles transformaram uma distribuidora local em uma empresa com mais de 1.000 funcionários, revolucionando o modelo de gestão no setor. Felipe Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, Marília, com você. Tudo Depois de uma chamada como essa, eu fico até lisonjeado. Que bom, fico feliz que você gostou. Felipe, para a gente começar, eu queria voltar um pouquinho no tempo e eu queria te perguntar sobre quando você foi para a Austrália. Primeiramente, o que te motivou a embarcar nessa jornada e como foram para você os primeiros meses lá sem falar o idioma e principalmente longe da sua família? Legal, ótima pergunta, Marília. Bom, minha jornada na Austrália foi uma jornada um pouco louca, né? Porque primeiro eu era muito tímido, péssimo em comunicação, então me ver na Austrália era um grande desafio. E segundo, foi através de uma empresa a qual eu trabalhava. A empresa me convidou a ir para a Austrália estudar inglês e assim, posteriormente, eles iam me promover. Então eu vi a oportunidade de aprender inglês e melhorar a minha comunicação, né? Porque no Brasil eu já estava numa zona de conforto, trabalhei em algumas empresas como Itaú, Americanas e a Vivo, entre outras empresas, Toyota. Então eu vi uma oportunidade de crescer e me evoluir na Austrália. Então foi aí que eu decidi ir para a Austrália. Por mais que tenha esse fator externo, né, que é a Sim. oportunidade, eu acredito que isso daí também tá dentro de você, vem de berço, será? Abandonar e ir para outro lugar que tá numa situação melhor? Pode ser que sim, meu pai é uma pessoa exatamente assim, então ele sempre procura algo melhor. Quando alguma coisa está numa zona de conforto, ele fala: "Não, eu estou numa zona confortável, eu quero mudar". Então acho que pode ter partido de uma educação Pode desde meu ser, pai também. por mais que seja uma boa oportunidade, querendo ou não, você precisou desse fator coragem, né, pra meter as caras e ir em busca do seu sonho. Sim, sim. Que é legal. Por mais que, assim, seja uma história inspiradora de coragem, a gente sabe que você passou por muitas dificuldades lá na Austrália, né, inclusive cortando o vínculo com a empresa que você foi para lá para trabalhar, né, que foi a empresa que te levou para lá por essa Exatamente, implicação do idioma. exatamente. Como foi isso para você na época? Bom, a empresa me falou que eu ia aprender inglês em 3 meses, então você de casa que está assistindo, você não aprende inglês em 3 meses. Tá aí o recado, né? Tá aí o recado, isso não existe. Então, a empresa falou: você pode aprender inglês em 3 meses, se você se esforçar. Não foi bem assim. Então, eu fechei um contrato no primeiro momento com uma homestay, que é uma família australiana que me recebeu muito bem. E depois, os outros 2 meses, eu fiquei numa acomodação estudantil. Então, eram 30 pessoas num apartamento minúsculo com beliches. Então, era muita gente, 2 banheiros. Para você usar o banheiro, você ia acordar mais cedo. De madrugada. Nossa senhora! Então, era uma situação bem engraçada até, né? Aham.
Então aí como depois eu recusei, né, voltar para o Brasil, a empresa falou: "E aí, vai voltar ou não?". Eu vi que eu não tinha aprendido inglês, e aí eu decidi ficar na Austrália. E aí foi uma das decisões mais loucas que eu já tomei em toda a minha vida. Mas assim, independente de estar dando tudo errado lá naquele momento, você teve essa visão de não voltar, de falar assim: "Não, eu vou ficar aqui e eu vou fazer acontecer", né. Sim, E isso é um diferencial também, porque não é todo mundo que consegue ter essa resiliência, essa sim, persistência. sim, foi um diferencial, aí eu trabalhei de todos os empregos que você possa imaginar. Então eu já trabalhei em cozinha, trabalhei como garçom, trabalhei como pedreiro, entregador de comida, Aham. cortador de grama, e uma experiência que eu fi foi uma das que eu fiquei mais tempo foi como faxineiro, então trabalhei como faxineiro em um shopping center e também como faxineiro de casa. Então tem várias histórias engraçadas, uma delas, quando eu era faxineiro de casa, a mulher falou assim pra mim: "Eu estou saindo pela garagem". Então eu entendi que ela queria que eu limpasse a garagem. Hã. Então ela foi no supermercado fazer as compras dela, e eu arrumei a garagem, um brinco, arrumei as ferramentas do marido dela por ordem de tamanho, deixei o chão da garagem um brilho, demorei 3 horas pra fazer o trabalho. Quando ela chegou, ela soltou as compras no chão. "What did you do? O que que você fez?" Eu falei: "Eu limpei a garagem", coloquei a mão na cintura todo orgulhoso. Ela: "Não, eu não vou te pagar, eu não vou te Não pagar". acredito! E acabou que ela nem me pagou, ela só pagou pela primeira hora de serviço e as outras 3 foi em vão. Então foi Ó, se foi você estiver assistindo, paga o dinheiro que você deve pra ele. Que legal, é bom porque, assim, mesmo no perrengue surge esse tipo de história que hoje em dia você pode contar com um sorriso no rosto, né. Sim, com certeza, com certeza. Eh, Mesmo com todos esses perrengues, você não desistiu, você persistiu e depois veio a sua oportunidade numa multinacional. Sim. Então eu queria que você contasse como foi essa virada de chave para você começar a trabalhar numa multinacional. Foi todo um processo, né, eu fiquei ao todo 7 anos na Austrália. Os 2 primeiros anos foram os anos mais difíceis da minha vida, de uma forma geral, então foram empregos muito difíceis, as pessoas têm preconceito, sim, com o imigrante. E aí depois de fazer diversas entrevistas, eu coloquei na minha cabeça: "Eu vou entrar numa multinacional". Então eu tive muito incentivo da minha esposa, que tá me assistindo aqui hoje, tá ali na plateia. Então a minha esposa é australiana, inclusive ela se mudou comigo para o Brasil e hoje a gente tem um filho aqui no Brasil. E aí ela me incentivou muito nesses 2 anos que a gente estava se conhecendo, ela me incentivou: Pode fazer entrevista, vou te dar total apoio". Ela me preparou para as entrevistas, então Uhum. ela me entrevistou muitas vezes, então a gente simulou entrevistas, Le e eu fiz mais de 30 entrevistas e apenas 2 empresas me chamaram. Então foram mais de 30 e só 2 empresas me chamaram. E uma delas foi a que eu realmente gostei no ramo educacional, que eu fiquei lá por mais de um ano. E aí eu viajei a Austrália inteiro, representei a empresa, foi um desafio. Eu vi a minha foto estampada quando eu fui palestrar em inglês. Olha que Para legal! quem não sabia falar inglês, eu palestrei em inglês, foi a primeira vez em palestra, mais de 200 pessoas, então foi bem legal, foi um aprendizado bem bacana. Muito importante você ter esse apoio da sua mulher também, né, porque quando a gente tem uma rede de apoio que se preocupa, Com que certeza, tá do nosso lado, facilita um pouquinho também, com né. certeza. E ela é bem maluca, né, de Ela topar essas coisas. Mover para o Brasil, topar ter um relacionamento com um faxineiro como ela na época, sofria preconceito pelos australianos, e ela sempre me apoiou muito e nunca disse não para nada. Que legal, Felipe, escutar a história de vocês. Pegando agora essa informação que a gente tem de que, assim, uma vez que você entrou na multinacional, você estava estabilizado, estava vivendo a sua vida na Austrália com a sua esposa, e aí veio o ponto alto, o pedido do seu pai. Eu queria que você falasse como foi essa virada de chave para o que você está hoje, assim, como foi receber o pedido do seu pai, como foi naquele momento para você passar por aquilo, e como estava a sua cabeça naquele momento? Bom, eu sempre respeitei muito meu pai, né, meu pai é uma pessoa extremamente batalhadora, saiu, como você mesmo disse, lá do Paraná. Então ele passou muita dificuldade no Brasil, né, então ele passou realmente fome. Então ele conta várias histórias que ele tinha um shorts, uma camiseta e lavava para usar de novo. Então ele teve uma jornada muito bonita, porém, e apesar, ele quebrou mais de 4 vezes, né. Mais de 4 Mais de vezes 4 no vezes, mesmo setor? no mesmo segmento ele quebrou. Então, são incontáveis as vezes que eu vi ele realmente chateado por conta de ter perdido, negócios e não ter se desenvolvido nesses negócios. Hum. Não o culpo, né, por conta do despreparo, né, mesmo ele tendo essa garra, meu pai estudou até a primeira série, mesmo ele sabe fazer uma conta igual ninguém de cabeça, Uhum. mas ele fez até a primeira série, montou várias empresas, colocava as pessoas para trabalhar para ele e quebrava. Logo depois da pandemia, e aí ele me convidou para trabalhar e falou: "Ó filho, o negócio tá indo bem,
tá crescendo, se você quiser vir para o Brasil ver os números, só que eu não tenho para onde mais crescer, eu até quero aprender mais alguma coisa contigo, você aprender comigo. E aí eu recebi essa ligação, foi uma surpresa, né. É é até engraçado, né, agora quando a gente para pra analisar, Hum. porque assim, seu pai quebrou mais de 4 vezes no mesmo segmento, estava te ligando pra você abandonar a sua vida lá na Austrália, que Exata estava estável com a sua esposa, exatamente. e você veio. Casado, estruturado, a gente já estava morando numa casa bem legal e ele chamou a gente pra voltar. A gente sabe que assim, você com certeza deve ter enxergado um enorme potencial na empresa do seu pai, mas também muitos desafios dado em conta toda a trajetória, né, que a gente teve aí. Qual foi a primeira decisão estratégica que você tomou quando você chegou aqui no Brasil, na empresa do seu pai, assim: "Pô, Hum. 4 vezes agora, o que iremos fazer de diferente?" Como foi? A primeira decisão estratégica foi um pouco errônea da minha parte, eu já queria mandar uma boa parte do time embora, né. Imagina. É. Então quando eu olhei, os funcionários e o que eles estavam fazendo, eu falei: "Isso tá errado, vamos mandar embora, vamos buscar pessoas do mercado, pessoas de outros segmentos para poder nos ajudar". E ele falou: "Não é bem assim, a gente não vai mandar ninguém embora, essas pessoas me ajudaram a crescer, essas pessoas me trouxeram até aqui, você não pode mandar embora". Falei: "Bom, se você não quer mandar embora, então vamos capacitar esse time, né". Então aí a gente criou um treinamento e desenvolvimento dentro da empresa. Então o funcionário ele chega, ele é recebido muito bem, ele tem um onboarding, a gente ensina tudo para ele, a gente dá um treinamento pra: "Olha, é assim que se organiza as frutas, vitaminas com vitaminas, cítricos com cítricos, banana no final do corredor". Então a gente mostrou todo pro funcionário como que ele é, logo quando ele chega, então ele é bem acolhido e durante o processo dele dentro da empresa ele é treinado também. Então isso diminui o nosso turnover, que a nossa rotatividade estava muito grande. Então, Felipe, agora você me permita falar um pouco sobre o que se tornou a sua empresa e a Hum. empresa do seu pai. Eu fiz uma breve pesquisa e, pelo que eu entendi hoje, o Grupo CIF é uma referência nacional na distribuição e organização de produtos hortifrutigranjeiros, com estabelecimentos comerciais em todo o país que pegam diretamente do CEAGESP. Isso mesmo? Exatamente, a gente tem parceiros de negócio em todo o Brasil, e a gente traz produtos diretamente para o CEAGESP e a gente distribui mais para São Paulo hoje e Minas Gerais, são esses 2 pontos que a gente tem mais clientes. Certo. Além desse tipo de serviço, vocês também têm a distribuição diária de frutas, legumes e verduras de alta qualidade, organização completa nas lojas dos clientes, como limpeza, reabastecimento, controle de estoque e gestão de pedidos, Exatamente. e um modelo de serviço exclusivo que integra logística, atendimento e operação no ponto de venda. Além de tudo isso, existem também os diferenciais da CIF, que é uma potência no setor, e alguns deles são o atendimento personalizado e contínuo com entregas diárias, uma equipe própria e treinada que atua dentro da loja do cliente, avaliando cada detalhe minuciosamente como se fosse o próprio dono do negócio, compromisso com a sustentabilidade, integridade e inovação, e mais de 1.000 colaboradores envolvidos com uma cultura de respeito, excelência e propósito. Então aqui a gente pode observar que é uma operação que vai muito além da entrega de produtos, né? O foco principal é a rentabilidade do cliente final, cuidando da organização e do giro de mercadoria em tempo real. É isso, Felipe? É isso? É isso mesmo. Quer acrescentar mais algum detalhe? Não, você falou tudo, inclusive até chamar para trabalhar com a gente. Bom, e quando a gente fala do Grupo CIF, Uhum, eu também acho que é muito importante a gente falar sobre a CEAGESP, né, que é a maior parceira de vocês agora atualmente. Falo a CEAGESP porque é a companhia, né. exatamente. Então eu quero até aproveitar para falar para quem está nos assistindo algumas curiosidades sobre o segmento de distribuição e a CEAGESP. Bom, a CEAGESP, que é a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, que foi onde o Carlos Modesto começou a sua história, é o maior entreposto da América Latina. Mais de 3 milhões de toneladas de alimentos passam por lá todos os anos. Então, as empresas que operam na CEAGESP, elas precisam lidar com logística ultra ágil, gestão de perecíveis, atendimento personalizado ao pequeno consumidor e gestão de estoque praticamente em tempo real. Então, a empresa do Felipe e do Carlos oferece abastecimento diário de limpeza, organização e controle de pedidos, o que torna eles uma extensão da loja do cliente.
assim fidelizando e transformando um distribuidor em um parceiro estratégico, Exato, correto? correto. Gostaria de acrescentar mais algum detalhe? Não, é exatamente isso. Hoje, o que a gente faz no controle geral do supermercado, então a gente compra diretamente do produtor ou um dos boxes do Ceasa, como você disse, são os nossos parceiros de negócio. A gente faz um roteiro de toda a logística da distribuição, a gente entrega nos supermercados, o nosso funcionário recebe a mercadoria, ele faz a virada de mesa, então já tem um produto lá na banca, ele tira o produto da banca, vê o que tá bom e o que não tá, faz a limpeza da banca, pega o bonito do caminhão, põe primeiro e põe o velho por cima, que é a chamada virada de mesa. Então a gente organiza a loja do cliente, dessa forma ele vai ter mais rentabilidade na mercadoria. A gente acompanha o pedido também, então se o cliente me ligar e falar, olha, eu quero 2 sacos de batata, eu vou dizer, a sua loja, infelizmente, não vai vender esses 2 sacos de batata. Aham. Com uma campanha, uma ação, ela pode até vender, mas acredito que um saco de batata basta, porque dessa forma ele não vai perder a mercadoria e vai vender tudo que ele tem na banca. Então a gente acompanha o pedido também e abastece a mercadoria. O nosso time abastece a mercadoria e faz a entrega total da mercadoria também. Dessa forma, até eu quero ser cliente de vocês também, né? Assim fica bom, fica fácil. Felipe, a gente sabe que o crescimento de uma empresa familiar envolve alegrias e divergências. Sim. Então eu quero saber como é para você trabalhar lado a lado do seu pai, se vocês já tiveram algum embate difícil, melhor dizendo, algum arranca-rabo familiar assim, né? Uhum. E eu queria até que você aproveitasse para contar um pouco sobre como é essa personalidade do seu pai, que eu sei que ele é uma figura ímpar. Meu pai é uma pessoa muito engraçada, né, então a Uhum. gente realmente a gente tem algumas desavenças, até porque são 2 gerações completamente diferentes, né, então ele é de uma geração que horas trabalhadas significa trabalhar bem, eu sou uma geração que horas menos trabalhadas, mas de uma forma mais inteligente, significa trabalhar melhor. Aham. Então ele sempre fala: "Você tem que trabalhar mais horas", mas algumas lições são muito valiosas, como por exemplo, os funcionários têm que ver você passar pelos corredores, para eles sentir que eles têm um líder, e isso é verdade, eu pensei que não era, mas é verdade. Um outro exemplo que ele me deu que eu aprendi muito foi, você tem que ser vendedor. Então na minha cabeça, o empresário ele não precisava vender, então você que está assistindo, todo mundo tem que saber vender. Então, se você é advogado, se você é engenheiro, se você é jornalista, então você tem que se vender como pessoa, você tem que vender a empresa, então você tem que vender a sua mercadoria. Então eu aprendi vendas com ele, então foi um aprendizado muito grande. E ele aprendeu algumas coisas comigo também, Com né, certeza. alguns processos que a gente fez na empresa, então sempre a gente tem uma discussão, principalmente quando vem para processos. Então quando eu tento implementar alguma coisa, hoje mesmo eu estou fazendo um novo departamento da empresa, que é os embalados, aquelas frutas e legumes que já chega embaladinha no supermercado, cortadinha, abóbora e vai. Ah. Então a gente tem algumas desavenças no começo, mas é sempre para melhor. E o legal é que a gente já se acorda e depois já tá tudo certo. Isso é normal. É normal, né? Sim. E antes de você chegar para ajudar seu pai nessa jornada, Uhum. há quanto tempo o seu pai estava tentando vingar esse segmento de hortifrutigranjeiros? Bom, meu pai trabalha nesse segmento basicamente desde os 13 anos de idade. Então, desde que ele chegou do Paraná, numa feira que fica até uma feira popular ali em São Paulo, no Largo do Japonês, na freguesia do Ó. Então, ele trabalhava nessa feira, ele ajudava as donas de casa a carregarem as compras e depois começou a comprar e vender. Então, dos 13 anos até os 50 anos de idade, a empresa vem de altos e baixos. Então, só hoje que 5 anos a empresa se estruturou de uma forma equilibrada. Então, foi na pandemia, onde muitas empresas estavam, falindo e fechando as portas, foi onde a gente cresceu bastante, porque a alegria das pessoas que estavam em casa era comer, né. Comer. É verdade. Então a empresa cresceu muito nesse período, então foi um aprendizado bem legal que eu tive com ele. Que legal, isso que você falou que um aprende com o outro, é muito interessante porque vocês são de 2 gerações diferentes, né. Por mais que vocês sejam pai e filho, Sim, vocês são de 2 gerações diferentes, com visões diferentes, sim. então eu não tenho dúvida que assim como ele agregou pra você, você agregou pra ele também. Uhum. E pra quem pensa que é da noite para o dia, tá aí, o pai dele trabalhando desde os 13 anos nesse ramo, Sim. até vocês juntos conseguirem fazer vingar essa empresa que hoje aí já tá com mais de 1.000 funcionários, né. É, consistência, né. Recentemente a gente contratou um rapaz que pediu para sair da empresa depois de algum tempo, ele disse que ele não tinha oportunidade, então eu expliquei para ele: "Você tem que ter consistência, né, então Pra ter oportunidade. eu sou dessa geração também, a gente quer algo para ontem, né, a gente quer as Uhum. coisas muito rápido, mas as melhores coisas da vida vão levar tempo, né, então esse que é o grande ramo da que eu aprendi com ele também. Com certeza, a gente até meu pai me falava uma frase, né, a gente estava falando de pai, meu pai me falava uma frase que, sorte
na verdade não é sorte, né, é igual preparação, consistência e oportunidade. Exatamente, Mistura. exatamente. Bom, e falando um pouco disso, eu quero falar mais sobre o crescimento da CIF, né, que ela saiu de uma atuação regional para uma atuação nacional. Como foi para você isso? Quais foram as maiores transformações que você implementou na CIF durante esse processo? Acho que foi um processo meio que natural, né, então mesmo que se eu não chegasse na empresa, a empresa já ia alcançar esse objetivo, porque a empresa é uma empresa muito orgânica, as coisas acontecem de uma forma orgânica. Nós não temos marketing, nós não temos divulgação, as pessoas sabem do nosso trabalho e o crescimento vai acontecendo. Então foi uma forma orgânica, mas o que ajudou foi crescer de uma forma mais equilibrada, a minha vinda ajudou a crescer de uma forma mais equilibrada. Então antes de mim a empresa provavelmente ia crescer de uma forma não tão organizada com processos, não a valorização do funcionário provavelmente não ia acontecer, eles iam entrar e sair, ou eles não iam receber treinamento, e os líderes provavelmente não iam se sentir valorizados. Porque hoje a gente tem um grau dentro da empresa, né, então a gente tem um promotor de vendas, que abastece a mercadoria na loja, a gente tem um líder, então toda a loja tem que ter um líder, depois a gente tem um supervisor e depois a gente tem um gerente. Então esse é o bem legal, a gente criou uma estrutura para o cliente ver que a gente é uma empresa organizada e para o funcionário se valorizar também, né. Sim, quando a gente fala de expansão de empresas, a gente automaticamente está falando de contratar funcionários, né, não tem para onde correr. Exatamente. E como a gente disse aqui, boa parte dos funcionários da CIF são contratados de forma CLT, Sim. que a gente sabe, principalmente os empresários, né, Uhum. como é difícil, porque às vezes custa 2, 3 vezes mais a gente contratar um profissional CLT do que um profissional PJ. Com certeza. E eu queria aproveitar para parabenizar vocês em primeiro lugar, porque uma vez que você contrata uma pessoa, você está mudando o destino de uma família, não é mesmo? Sim. E eu queria aproveitar para até puxar alguns dados que eu trouxe para a gente analisar. A cada pessoa empregada formalmente, há um impacto de 3 a 4 pessoas da família. É uma pesquisa feita pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Então, uma empresa com mais de 1.000 colaboradores, como a CIF, há um impacto diretamente em mais de 4.000 pessoas, se a gente for contar dependentes e familiares. Além disso, empresas que oferecem carteira assinada, benefícios e estrutura têm uma menor rotatividade, como você até comentou aqui com a gente, e uma maior produtividade, beneficiando assim toda a cadeia econômica da região. Hum. Então, é só sucesso. É. Sim, sim. Além disso, você junto com seu pai, infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas a gente na próxima oportunidade vai se conhecer, vocês têm essa responsabilidade de empregar mais de 1.000 pessoas na empresa de vocês, né, porque principalmente num país como o nosso, isso é um impacto social extremamente grande. Sim, Eu queria com que você certeza. comentasse como vocês se sentem, como vocês lidam com essa responsabilidade. Bom, é uma grande responsabilidade, né, empreender no Brasil é um grande desafio. Então eu que já morei fora, eu percebo isso, no Brasil é muito difícil empreender, e muitas vezes, não só o próprio funcionário, como também a população acha que os empresários são os grandes vilões da história. Aham. Então a gente enfrenta grandes desafios, mas a gente tem pessoas que valorizam o nosso trabalho também. Então a gente tem os nossos fornecedores, os nossos clientes, funcionários que estão com a gente, que se tornam parte da família. Então, a gente entende que a gente quer mudar, né, o Brasil de uma forma melhor. Claro, mudar não só a nossa vida, mas a vida dos nossos colaboradores, mas é um desafio diário e, não é fácil. É de É, consistência, né? exatamente. E quando você para para pensar em toda essa sua trajetória regional, nacional, quando você para para pensar até aqui, o que você julga ser o seu maior orgulho na sua história? Bom, o maior orgulho foi primeiramente ter aprendido frente a frente com meu pai, né, então a forma dele trabalhar, a forma dele pensar, é bem legal, então eu sempre fico surpreso com as coisas que ele pode me ensinar. Então, recentemente, por exemplo, não tem nada a ver com a empresa, mas ele está construindo uma casa e eu vejo ele dar as direções para os engenheiros. Olha só. Então, quando eu vejo isso, como que alguém que estudou até a primeira série ter esse direcionamento, né, com matemática, até o português dele, às vezes a gente brinca, ele manda algumas coisas erradas, mas matemática para ele é sempre exata. Então, eu aprendi muito com ele, a lição mais valiosa, eu acho que eu aprendi com ele falou: "Se você vê uma árvore que dá frutos, não come esse fruto sozinho, dê para o próximo. A minha alegria tem que ser de ver o próximo comer esse fruto". Então é uma lição que ele me deu, assim, e eu tento pegar essa lição e servir, né, servir. O nosso propósito na empresa é servir. Por mais que às vezes a gente ache, igual você: "Ai, porque não tem nenhum primeiro grau", mas por mais que a gente ache às vezes que uma pessoa não tem o que oferecer, eh,
todo mundo tem o que compartilhar, todo mundo Com tem o que certeza. ensinar, todo mundo tem o que aprender, principalmente, né. Exatamente, exatamente. Vou pegar essa sua lição e essa sua lição do seu pai também para passar para quem nos assiste, porque muitas vezes a gente acha que o nosso maior investimento está numa planilha, e talvez não. Pode ser que ela esteja nas pessoas que a gente escolhe para caminhar do nosso lado. Eu quero continuar esse papo com o Felipe Modesto, mas antes, eu queria falar um pouco sobre a importância de empresas familiares brasileiras como a do Felipe e a do Carlos. Nas últimas pesquisas do IBGE, foi constatado que mais de 90% das empresas brasileiras são familiares. E essas empresas geram cerca de 65% do PIB nacional e mais de 70% da força de trabalho formal. Apesar da força econômica que essas empresas têm, apenas 30% sobrevivem à segunda geração e menos de 10% à terceira geração. Essa gestão profissional e a sucessão dessa empresa, são um dos maiores desafios enfrentados por elas. Então, por isso que casos como o do Felipe, casos como o do Carlos, são tão raros e preciosos, porque é onde há continuidade com crescimento e profissionalização. E é isso que faz eles serem principalmente um diferencial no mercado. Muita gente que está assistindo aqui a gente, Felipe, trabalha com a família e sabe como é difícil separar o emocional do profissional. Acredito que para vocês também. Uhum. Quero saber como você lida com isso dia a dia, estando trabalhando do lado do seu pai lá, né? É, você falou um ponto muito importante, né, separar o emocional do profissional. Realmente é um desafio muito grande, principalmente de pai e filho. Aham. Mas eu acredito que o ponto que mais pega é quando, mesmo sendo família, você emprega muita família no seu negócio, o que é muito comum. Então o seu sobrinho é o cara do marketing, a sua tia é a menina das vendas, não tem problema nenhum em você empregar os seus familiares, até porque você está ajudando a sua família. Mas um ponto primordial é a meritocracia, né, você empregar as pessoas que realmente vão contribuir para o seu negócio. E foi isso que eu falei para meu pai: "A partir do momento que eu não estiver contribuindo com o seu negócio, o senhor pode me mandar embora. Então você pode falar: 'Olha, não tá dando mais certo, vamos quebrar a parceria'". Então esse é um acordo que a gente tem. Então se você tiver uma empresa familiar e fazer um acordo entre ambas as partes, eu acredito que o sucesso é inevitável. Mas só por essa sua fala a gente consegue ver como a empresa de vocês é idônea, né? Porque acontece muito de empresas familiares querendo não beneficiar o familiar que trabalha dentro dela. E você não. Você tem essa visão de meritocracia. Sim. Independente dos familiares meus que estejam trabalhando aqui na nossa empresa, Uhum. quem merecer é quem vai ocupar esse cargo. Exatamente, Que é legal, muito, expande a mente, né. Olhando para toda essa sua trajetória que a gente está falando aqui até agora do CIF, desde a feira até essa expansão nacional, o que mais te emociona quando você pensa nessa sua caminhada que você e seu pai trilharam juntos? Bom, eu acho que como você mesmo disse, eu e meu pai, nós somos muito parecidos, né, Hum. então a gente abre mão de tudo que a gente tem, a gente vai pra luta e meu pai é realmente assim, então desde muito cedo ele teve que trabalhar, então eu desde muito cedo também tive que tomar algumas decisões, então é gostoso você trabalhar com pai e filho, claro, os desafios são diários, e quando eu olho toda essa trajetória eu vejo que é uma evolução contínua, um aprendizado contínuo, é gostoso, é bem legal. É gostoso, então você diria que o que mais te emociona na sua trajetória é a sua própria trajetória. Eu acredito. Mas isso é legal, e saber que Uhum, existiram vários momentos, né, que você pode considerar que moldaram o seu caráter, a sua pessoa, o seu empresário de hoje. uhum, com certeza. E falando um pouco mais sobre isso, sobre legado, pai e filho, que tem tudo a ver, eh, eu queria saber qual o legado que você quer deixar, não apenas como empresário, mas como filho e como ser humano. Legal. É o mesmo legado que meu pai me emprega desde pequeno, né, então o propósito tem que ser servir. Então se você não tiver um propósito de servir o próximo, de servir a empresa, de servir os frutos, como eu falei da árvore, você pegar um fruto e não pegar só para ti, dar para o próximo, então acredito que esse até vai ser o meu propósito de vida até se a empresa continuar na próxima geração do meu filho ou até mesmo nas próximas gerações, e servir. E você tomou uma decisão muito difícil, né, que foi receber uma proposta do exterior e declinar por um pedido do seu pai. E me impressiona também a sua esposa, né, que te acompanhou em todo esse processo, dessa nova empreitada e sem esperar nada em troca, apenas por amor condicional a você.
Uhum. Isso é legal, falando agora sobre arrependimentos de oportunidades perdidas, porque recentemente uma pesquisa feita lá na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, mostrou que os maiores arrependimentos de carreira acontecem por oportunidades que foram recusadas por medo ou por indecisão. Segundo a pesquisadora Bronnie Ware, que também se aprofundou um pouco mais nesse assunto, e entrevistou pacientes no fim da vida, uma das frases mais recorrentes ditas era: "Eu gostaria de ter tido coragem de viver a vida fiel ao que eu acreditava, e não ao que os outros esperavam de mim." O caso do Felipe é o oposto disso. Você teve a coragem de dizer sim e principalmente dizer sim para o chamado mais difícil, que é o legado da nossa família. Isso mudou tudo. Isso mudou a sua vida, isso mudou a sua visão profissional, isso mudou a vida do seu pai, isso mudou a vida da sua família. Então, por isso que eu acho tão importante hoje a gente frisar o quanto oportunidades são importantes na nossa vida. Concordo e assino embaixo. Isso que você falou sobre a oportunidade de falar sim para tudo. Então, para quem está assistindo agora, muitas vezes você recebe uma proposta de emprego, você fala não. Uma proposta de sair com a pessoa que você gosta, mas você fica meio indeciso. Sim. Então, diga sim para todas as oportunidades. Então, é melhor você ter o peso na consciência de uma decisão errônea do que você nunca nem ter tomado essa decisão. Então, Com certeza. Dito isso, o cara que pulou de cabeça e deu certo, hein, desde então eu sou bem assíduo e macho. Felipe, infelizmente a gente está se encaminhando para o final da nossa entrevista. Mas antes eu queria que você deixasse aqui, falasse para nossa câmera, o site da CIF, contato, telefone, Instagram, redes sociais. Fique à vontade para dar seu recado. e se você quiser encontrar a gente tem um site que é o www.grupocif.com.br. Então lá você pode comprar frutas e legumes da gente, eu mesmo vou atendê-lo. Além disso, se você tem uma empresa familiar, está preparando para uma sucessão, pode entrar em contato através do nosso site, eu dou uma consultoria gratuita muitas vezes, mais pelo network, então eu ajudo muitos empresários nesse ponto. E uma outra coisa que é bem legal também, se você é muito tímido, eu não era nem para eu estar aqui hoje, eu era uma pessoa extremamente tímida. Então, se você é muito tímido, quer melhorar a sua comunicação, eu tenho alguns projetos que eu dou de graça em vários módulos na internet. Então, você pode pesquisar www.jogodaconquista.com. Então, tem um conteúdo lá bem legal para deixar essa timidez de lado, você tomar uma decisão na sua vida também. Ele faz tudo, ele pula de cabeça em tudo. Bom, e pra gente encerrar com chave de ouro, Felipe, eu queria que você falasse para quem tá nos assistindo, mandasse um recado pra câmera, como se fosse falando com o coração aberto pro seu pai. Se você teria algum recado para mandar para ele e o que você gostaria de dizer a ele por tudo que vocês passaram juntos, tudo que vocês superaram, tudo que vocês construíram juntos. Você vai me fazer chorar se eu olhar para a câmera. Pai, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito, muito obrigado pela empresa e pela família que você construiu. E o seu legado não acabou. As próximas gerações estão vindo aí e eu vou transmitir o seu legado também. Um beijo, te amo. Beijo, pai do Felipe, Carlos. Eu quero encerrar essa entrevista falando que hoje a gente escutou a história do Felipe, mas na verdade o que a gente conheceu aqui foi um elo entre sonhos, entre gerações, entre valores. Vimos que sucesso muitas vezes não é sobre estar no lugar certo, na hora certa. Sucesso, às vezes, é sobre voltar. Voltar ao ponto de origem, voltar para estender a mão, voltar para recomeçar com quem desde o início esteve ao nosso lado. Felipe trocou uma vida confortável na Austrália para uma causa incerta no Brasil. E nessa troca, ele encontrou o que muitos passam a vida inteira tentando buscar: propósito. Essa história emociona porque revela que o nosso maior legado não está nas coisas que construímos sozinhos, e sim no que transformamos quando decidimos caminhar juntos. E como o amor de um pai, a coragem de um filho e a confiança de uma esposa podem sim erguer um império. A frase que eu deixo para vocês hoje é essa: o que fazemos por nós mesmos morre conosco. O que fazemos pelos outros permanece e é imortal. Do escritor americano Albert Pike.
Eu sou Marília Tedesco e esse foi mais um Cases e Negócios. Te vejo no próximo programa. Bem-vindo ao programa Cases e Negócios. Como que você memoriza tudo? Quê? Como que você memoriza? Esse. Uau! Wasn't it telephone? Não.